Bom dia, pessoal. Hoje é meu primeiro dia de aula na faculdade. Tô um pouquinho assim ansiosa, mas de boa. E vou registrar aqui pra vocês. Vem comigo. Por que você tá indo arrumada? É o primeiro dia da faculdade, sabe que a faculdade não se arruma, etc e tal. É um ritual, gente. Eu tenho que ir arrumada no primeiro dia. É um ritual, eu sou caloura. Tenho que agir como uma caloura. Mas no segundo semestre eu não posso agir mais assim, entendeu? Então, se permita. Pessoal, acabei de chegar em casa e só gostaria de falar duas coisas. Primeiro, que ideia de jirico e de toda de preto. Apenas o tênis branco. E aí o que aconteceu? Eu dei uma paletada com uma porra. Eu andei muito. Porque o shopping não estava aberto. Eu tinha esquecido que o shopping não abriu. Então eu dei uma volta por fora do shopping. Eu não sabia direito o roteiro, então fui seguindo as pessoas. Quando chegou o momento que eu consegui me identificar, eu fui lá e segui, né? Tranquilo. Mas não dei muito. E outra, que fome. Velho, que fome. Eu estou morrendo de fome. Parece que eu nunca vi uma comida na minha vida. A hora do almoço é uma coisa linda. Aí o que eu vou fazer? Vou ver o que tem pra cozinhar, porque eu tava com vontade de comer um macarrão com feijão e ver umas coisinhas aí. Se não tiver, eu vou me matar. Se não tiver, eu vou comer o tênis. A blusa de Javon é linda. Mas, porra. Que ideia de merda. Tá, pessoal. Eu tomei banho, tô na paz. Tem macarrão, então tô fazendo. A água tá lá no fogo. Eu não vou gravar o processo de cozinhar, porque a luz é muito ruim na cozinha. Então, assim, apenas confie em mim, que eu estou realmente fazendo. Mas eu vou falar sobre hoje mais cedo, né? Sobre ir pra faculdade, que foi muito foda. De primeira, né? A minha ideia de jirico foi: eu vou de ônibus, pego o metrô, e do metrô vou andando, passo no shopping, porque corto o caminho pelo shopping, né? E indo, tudo perfeitão, perfeito, assim, Deus sabe de tudo. Ok, fui. Quando eu cheguei lá, eu percebi que tava sendo que shopping. Porque, obviamente, o shopping não vai abrir antes das 9. E eu fiquei achando que iria abrir. Porque eu não pensei muito sobre, né? Eu nunca trabalhei em shopping, então não vou pra shopping de manhã. Óbvio, porque está fechado. E aí, quando eu percebi isso, eu tava na frente do shopping já. E fiquei, meu Deus, eu não sei um roteiro diferente. Só que eu tenho que fingir que tenho propriedade, né? Onde eu tô. Então, quando eu vi o pessoal caminhando ali pra uma direção que era mais ou menos que eu caminharia dentro do shopping, só que lá de fora, né, no estacionamento, eu fui seguindo. E aí, beleza, fui seguindo, até que eu me encontrei
Aí eu falei, então tô mais ou menos por aqui e tal, fui andando. Só que, pô, era 8 e pouca da manhã, em Salvador, e eu toda de preto. Cara, foi a primeira vez que eu pensei, né? Aparentemente eu deixei pra pensar fora de casa, né? Não dentro. Eu fiquei, porra, por que que eu fiz isso, velho? Porque eu tô de preto. Tipo assim, ok, eu gosto da roupa de Djavan. É uma roupa top, linda, sabe? Mas assim, precisava? Não, tá? Sabe, naquele momento, na minha caminhada, acho que deve ter durado uns 10, 15 minutos. E foi pensando nos motivos de estar andando de roupa preta em Salvador, velho. Tipo, eu fiquei, velho, que porra tá acontecendo? Tipo, eu sou do interior, velho. Eu sou maluca. Eu sou do sul? Não, eu sou de Salvador. Nasci e criado em Salvador. Eu estou andando de roupa preta, 8 e meia da manhã, no sol que Deus deu, com uma caminhada de 10 a 15 minutos, por livre e espontânea vontade. E foi esse pensamento que eu tive durante o trajeto. Enfim, chegando lá, o pessoal tava no auditório, né? E encontrei uma colega minha. Ela já tinha conhecido outras 2 pessoas. Show, sentei ali perto, lindo, pã. E o que aconteceu? No auditório teve a gerente da turma, acho que alguma coisa assim, gerente da coordenação. Era gerente dos cursos. Pronto, teve a gerente dos cursos que estava falando como é que funcionava a Unifax, que é o curso que eu tô fazendo, né? Na faculdade que eu tô fazendo. Ela falando que tem projetos externos, como é que funcionava a avaliação, a pontuação, etc e tal. Tem programa de pesquisa, que é algo que eu fiquei interessada, porque eu pensava, tipo assim, pô, velho, faculdade pública tem programa de pesquisa, então eu poderia fazer nesses programas. Só que a universidade particular eu não sabia se tinha ou se era do formato parecido, mais ou menos, com a da pública. Mas é mais ou menos, eu acho. Porque eu também não fui na pública o suficiente para, né, saber a fundo como era. Eu sei que eu estudei em escola pública e universidade pública por um período, mas saí porque não era o que eu queria. O curso que eu queria. Enfim. E aí ela foi explicando, tem também pesquisa que você ganha uma bolsa para ser pesquisador. E eu fiquei, porra, olha, coisa boa, porque, tipo, é uma faculdade privada, né, velho? Não é o que a gente pensa, né? Quando entra, a gente pensa que vai pagar. Não no meu caso, que eu passei para a Uni, mas no geral, eu fui preparado sabendo que eu podia pagar e que eu iria pagar alguma coisa, né? Mas não é o caso. Enfim, aí, quando eu fui pra sala, cara, juro por Deus, tinha umas cento e poucas pessoas na mesma turma. Porque eles juntaram todos o curso de comunicação, né? Publicidade e propaganda, jornalismo, etc e tal. E botou na mesma turma, pô. Quem pegou a matéria de outro turno, pô, quem pegou a matéria sendo de outro curso, né, da comunicação, ficou ali todo mundo junto, sabe? E eu fiquei, porra, como assim, velho? Vai ter apresentação, eu vou ter que apresentar pra tudo isso de gente, cento e poucas pessoas, tipo, cento e poucas pessoas. Eu sei que eu tô no curso de comunicação, mas assim, não era o que eu queria, não era o que eu tava esperando. Mas ok. Aí fiquei lá, ela falou sobre ela, sobre a experiência que ela tem, depois falou sobre o curso. O diretor, né, ele chegou e pediu para liberar a gente 10 horas para ter uma dinâmicazinha lá e tal. E a gente foi, né, 10 e pouca, porque ela passou do tempo. Mas a gente foi, depois voltou. Eu tava meio na dúvida se a gente já tava liberado o intervalo. Todo mundo, né? Minhas amigas, né? Minhas colegas do curso também estavam. Mas a gente voltou e tava tendo aula, né? A gente chegou atrasadinha. E aí ela explicava sobre o curso, sobre o programa de extensão, sobre as pesquisas. Ela também, a professora, ela é quem tá lá na frente da pesquisa, né? Ela acho que é uma orientadora. E ela tava, né, falou, ó, qualquer coisa, mande um e-mail para mim, que eu vou incluir vocês no projeto, né? Vou incluir vocês nos artigos para fazer, na produção, para ser um pesquisador, até porque ela foi falando sobre a experiência dela no mestrado, e que para fazer mestrado ela nunca tinha feito pesquisa científica, então ela meio que precisou se acabar mais, e que caso a gente queira fazer mestrado, seria bom poder não se acabar tanto quanto ela, né? E aí
manjando um pouco. Aí eu fiquei pensando, né? Eu, na verdade, estou pensando sobre. Tem também uns programas de extensão que são obrigatórios, né? 10% a gente tem que fazer na grade curricular. Para ter essa grade curricular completa, tem que ter 10% nesse programa. Então, em algum momento eu vou fazer, espero fazer logo no primeiro semestre, porque, como a coordenadora falou, né, no auditório, quanto antes você fizer, melhor, porque vai ficando mais complexo, né? Você vai ficando mais tempo lá. E cá entre nós, você vai ficando mais saco cheio. Então, é melhor fazer logo no início, né? E foi isso, assim, foi bem legal. Eu fiquei pensando o quanto eu me senti feliz, né, no curso, porque eu já fiz outros cursos antes, eu tentei fazer outras coisas antes e não era a mesma coisa, não era a mesma sensação. Era sempre um negócio de poderia estar em outro lugar. E dessa vez não, né? Dessa vez eu estava me sentindo, sabe, tipo, pertencente. E ainda não tenho, tipo, ai meu Deus, é o curso da minha vida e tal, até porque estou fazendo publicidade e propaganda sem ser muito fã de marketing. E pelo que eu entendi, marketing é o que mais vai ter lá. Mas eu tô me jogando, né? Eu tô fazendo coisas da comunicação em geral, então já é meio parte do meu mundo. Eu fiz um técnico, né, em produção de vídeo, fiz oficina, audiovisual, então eu tô muito nesse mundo, assim. Então agora eu estou na faculdade, que é um grau a mais que eu já tava querendo ir mesmo, e casou tudo certo, né? Então foi essa, mais ou menos, foi essa minha rotina, foi essa minha manhã. E vou fazer um almocinho aqui, vou editar o curta. E vou mostrar tudo pra vocês, né? Pra dar uma incrementada no roteiro, no vídeo e tal. Mas foi muito legal, assim. Eu adorei o primeiro dia de aula. Amanhã é uma aula online, então não vou precisar ir lá na faculdade, só vou ligar a câmera e tudo mais. E segunda-feira, aula de novo. Inclusive, a professora de terça-feira já mandou um texto pra gente ler, que ela já vai falar sobre isso na aula. Então, assim, a gente já tem que estar preparado, tem que saber manjar, não sei o quê, papapá. É isso. É... Aqui é meu microfone improvisado, né? Porque eu descobri que aqui, nesse fone, sai a voz, é o microfone do fone. Então, eu falei, ok, irei testá-lo para o vídeo. Enfim, é isso. Tchau, tchau, pessoal.